Em 2023, Ridley Scott lançou Napoleão, que era um filme de mais ou menos 2 horas e meia, e as pessoas criticaram bastante. A resposta dele foi que tinham interferido no filme e o corte não era o dele. Por o corte não ser do diretor, o filme acabou não indo bem, né? Porque na versão dele o filme era muito mais conciso, muito mais sólido. Aí passou, ele lançou a versão dele, etc. Não no cinema, infelizmente. E aí, eis que 2 anos depois, né, em 2025, o Bong Joon-ho lança finalmente o seu primeiro longa desde Parasita, chamado Mickey 17. E o filme não é bom. Assim, ele não tem uma recepção tão boa quanto o seu anterior teve. E a resposta da produtora foi dizer que é porque eles fizeram versões testes com o corte do diretor e com o corte da produtora. O corte da produtora era melhor, mas por contrato o Bong Joon-ho tinha o direito de exibir a versão do diretor e foi a versão final para o cinema, a versão do diretor. Ele não disse que não estava sabendo nada disso lá na Coreia e falou que, na verdade, quem pegou mais pontos nessa exibição teste foi a versão dele. Por isso que ele lançou a versão dele, não a da produtora. E aí sempre teve essa briga. Por um lado, por exemplo, o Ridley Scott e o Bong Joon-ho falando, não, a versão que pontuou mais, a versão melhor, que apresenta o filme melhor, é o corte do diretor. E por outro lado, a produtora também briga porque quer lançar uma versão mais comercial, que eles achem melhor, né? Como foi no caso do Bong Joon-ho, né? Tipo, onde ele manteve a palavra final e aí depois a produtora atribuiu o fracasso do filme, o certo fracasso do filme ao diretor, por não ser tão flexível quanto eles queriam. E aí você vê que essa coisa do corte é uma coisa que está lá desde o cinema mudo. O próprio Charlie Chaplin, quando foi assinar com a nova produtora, disse: eu quero controle total dos meus filmes e como eles vão ser lançados e tudo mais. Então a gente vê que essa coisa do corte vira e mexe volta a ser discutida, vira e mexe aparece no cinema. Enfim, então lembrando dos vários cortes que teve de Apocalipse Now, dos vários cortes que teve Blade Runner, ou de edições especiais com cortes novos, como Superman 2, eu decidi tentar aqui criar uma discussão sobre por que esses cortes alternativos voltam, vira e mexe, sabe? Teve o do Poderoso Chefão 3 também, né? Um corte novo. Que, naquela época foi ruim, o Coppola falou por causa da produtora e tal, agora eu vou lançar a minha versão, né? Que é A Vida e Morte de Michael Corleone. Então, assim, vamos tentar discutir aqui um pouco por que que aparece de vez em quando essas edições especiais com cortes novos, por que que às vezes também as pessoas esperam que tenha um corte novo. Enfim, tem vários exemplos aí, principalmente exemplos recentes. Então vamos debater essa questão do corte do diretor e do corte da produtora. Por que é que eles aparecem? Eu, inclusive, para ilustrar aqui, eu vou deixar um exemplo, algumas imagens aqui na tela de exemplos de filmes clássicos que ganharam novas versões, né? Versões do diretor, versões estendidas, ou um relançamento especial com, enfim, com algum extra. E enquanto essas imagens vão passando, né, eu vou abrir aqui a discussão que provavelmente isso nasceu devido a um embate artístico, porque normalmente os diretores não têm o poder do corte final, e às vezes esse corte é conhecido como Final Cut, lançado para DVD, streaming, algo assim, um pouco mais difícil para comercialmente, sabe? Por exemplo, como as produtoras têm o poder do corte final, geralmente os filmes têm um final menos feliz ou menos ambíguo, eles colocam algum romance. O criador talvez se sentisse um pouco insatisfeito e lutava ali para sair a versão dele, pelo menos em alguma mídia. Né? Um exemplo disso é aquele filme A Multidão, The Crowd. O diretor, né, tinha uma ideia para aquele filme e a ideia era bem trágica, com alcoolismo, uma coisa assim, morrendo, alguma parada assim. Mas eles gravaram vários finais, uns 3, 4 finais, e a produtora, obviamente, escolheu pelo final mais feliz, um final mais satisfatório, e eventualmente eles acabaram entrando num acordo de escolher um meio termo, um nem tão feliz e um nem tão trágico, sabe? Então, assim, hoje em dia a gente tem acesso a essas coisas. Ele talvez tenha lutado pela questão artística, mas na verdade eu acho que essa questão artística só é a primeira página do roteiro, sabe? Eu acho que ela nem se sustenta assim por muito tempo. Ou não sei se hoje tem muito isso, porque depois virou mais uma jogada comercial, né? Principalmente na década de 70, com a chegada do home video, né? Com a chegada do videocassete, eles relançavam os filmes que estavam no cinema. E muitas das vezes tinha que ter algo a mais ali. Então é por isso que até na época do DVD tinha aquela coisa do bônus, né? Do making of, cenas deletadas. Mas às vezes eles lançavam a versão do diretor. Mas vale lembrar que antes do. Uma ressalva, né? Na verdade, o VHS veio mais assim nos anos 80. Nos anos 70, eles virou também uma jogada de marketing. O próprio Charlie Chaplin lançou vários filmes dele
lá dos anos 40, nos anos 70. E também tem a questão, por exemplo, O Meu Ódio Será Sua Herança, do Sam Peckinpah. Ele foi lançado, né, em 73, não sei. E aí, beleza, foi um sucesso e tal. Só que algum tempo depois, tipo, um ano depois, eles lançaram o mesmo filme, só que com 10 minutos a mais. Que eram de algumas cenas violentas, né, que tiveram que ser cortadas, e aí também tem esse motivo da censura. E aí o cinema lotou de novo, foi aquela febre. Ou seja, o mesmo filme, para a produtora, o mesmo produto trouxe gente para o cinema mais de uma vez. E fez sucesso mais de uma vez. Então eles viram que isso também era uma jogada que fazia sucesso comercial, sabe? Tipo, então eles relançaram depois o Star Wars, com versão do diretor, lançaram o Alien, versão do diretor, Contato Imediato de Terceiro Grau do Spielberg, versão do diretor, e por aí vai. Na minha opinião, toda vida que vai sair, surge uma mídia nova, esse assunto vem à tona, porque eles precisam de alguma coisa para justificar tá saindo aquilo ali, não só mais do mesmo. Então, por exemplo, quando ficou a febre de videocassete, obviamente eles lançaram várias versões de diretor, sabe? Nos anos, quando surgiu o DVD, mais uma vez lançando vários. Eu vou até falar uns exemplos aqui, por exemplo. Existem até filmes clássicos que eles tentam extrair leite de pedra. E um exemplo disso é Blade Runner, que teve uma versão do diretor dos anos 90, em 92, teve uma versão em 2007, enfim, e existe mais de uma versão, né? Apocalipse Now, a mesma coisa, o Coppola disse que tem tipo 300 horas de gravação, então vira e mexe, sai um corte novo, sai documentário sobre a produção do filme e vende, né? Principalmente esses filmes mais pop, assim, mais cultuados, que eles precisam estar lançando coisa direto para colecionador, então o que resta às vezes é lançar um corte novo, por mais que ele nem faça muito sentido, sabe? Só que aí por que eu disse que essa discussão vira e mexe volta à tona? Justamente por isso, porque quando surge essa nova mídia, né, vem essa questão de novo, sabe? No caso por exemplo, já falei da ocasião de Alien, de Apocalipse Now, de várias das coisas que tiveram versões do diretor nos anos 90. Por dois motivos. Primeiro, que os filmes estavam consagrados e eles viram que se relançassem sob esse título de uma nova versão, as pessoas comprariam a fita. Segundo, que o próprio diretor já teve acesso e controle a lançar a versão dele, porque ele já tinha feito, nesse meio tempo, ele, enfim, virou uma grande figura, né? Virou uma pessoa importante no meio, então os produtores faziam essa fezinha e ele, beleza, lança a sua versão e a gente vai comercializar ela. Obviamente os dois ganhavam com isso, né? Porque ele conseguia colocar a versão dele no mercado, devia ganhar royalties também. E o estúdio também conseguia lucrar pra caramba lançando um clássico novamente, né? Só que agora o mesmo clássico, só que diferente. No caso dos anos 2000, isso voltou com DVD, e aí eu posso citar o Superman 2, a versão do Richard Donner, porque ele dirigiu o primeiro filme, quando foi dirigir o segundo teve vários embrólios, e ele chegou a dirigir praticamente 80% do filme, não finalizou com ele, beleza, papapá, trocaram, e em 2006, como homenagem, né, a ele, ele tinha falecido há pouco tempo, e também com essa coisa do DVD em alta, né, lançaram o Superman no corte dele, né, a visão dele do Superman. E aí a gente tem mais um corte temporal e tem os streams. E aí você, acho que da partir daí você já sabe, né, no caso, Snyder Cut, Napoleão e por aí vai, né. No caso, por exemplo, o Snyder Cut fez o filme, o Zack Snyder fez o filme dele, teve vários problemas, ele falou, esse não era o meu filme era esse, os fãs pediram, beleza, fez lá, saiu no stream o corte dele, de 4 horas, as pessoas adoraram, consumiram, e aí gira aquela chave de novo, né, pô, então, cortes alternativos ainda dá audiência, né, ainda dá, de certa forma, essa coisa, né, esse lucro, essa coisa comercial. Eles chegaram a lançar o Homem-Aranha com os três Homem-Aranhas, né? O terceiro filme do Homem-Aranha com Tom Holland no cinema, versão estendida, né? Depois de um tempo do filme normal, eles lançaram a versão estendida, deu dinheiro. Então essa coisa do Snyder Cut, eu acho que virou assim, sabe? Uma chave que eles relembraram que essa coisa dá dinheiro, sabe? E aí agora esse assunto voltou muito à tona, sabe? De uns anos pra cá, porque sempre que um filme dá errado, voltou aquela briga, ou foi por culpa, porque é o corte do diretor, e aí não teve o corte da produtora, ou ao contrário, sabe? Tipo, o filme não deu certo porque foi a produtora se meteu demais e não teve o corte do diretor.
Sempre fica essa briga e, na verdade, eu acho que ela tá um pouco forjada para você consumir os dois produtos, sabe? Pagar duas vezes pelo mesmo produto. Porque você assistiu Homem-Aranha e aí depois de um tempo você volta no cinema para assistir o mesmo Homem-Aranha com 5 10 minutos a mais. Acho que nem era 10 minutos a mais, acho que era coisa de 8 9 minutos a mais, sabe? E isso diluído num filme de 2 horas não faz muita diferença prática, assim. Pode ter uma coisinha legal ou outra que eles tiraram, mas assim, normalmente eles cortam cenas que são inúteis para a trama como um todo. Então você pagar para assistir de novo isso, assim, se não for uma versão estendida ou uma coisa muito específica, não vale a pena, porque imagina, menos de 10 minutos diluído em 2 horas de filme. Então você nem sente. Tipo o filme do Sam Peckinpah, tudo bem, foram 10 minutos e foram cenas mais violentas, né? O filme já era violento e aí cortaram cenas mais violentas para passar numa censura. É, ok, tudo bem, mas tipo, essencialmente não é um filme diferente. É basicamente o mesmo filme com mais cenas de violência, sabe? Poucas cenas a mais. Então, assim, essa discussão voltou de novo e agora tem a questão do Mickey 17, né? Que Bong Joon-ho fala uma coisa, a produtora fala outra, e aí, quem tá certo, né? E aí faço a pergunta para deixar nos comentários, né? Você prefere assistir a versão do diretor, a versão que vai pro cinema? Quem tá certo nesse embate? Tipo, se a produtora tem que ter o corte final para deixar comercial, já vai pro cinema, ou se o diretor tem que ter o corte final? Ou o corte do diretor tem que sair para uma mídia alternativa, porque se você gostou muito da história que tá no cinema, você quer ver a visão do diretor que é um pouco mais menos comercial, talvez com uma duração maior. Enfim, deixa para os comentários, mas assim, para mim, na verdade, tudo isso é questão de comércio, né? De ganhar mais dinheiro. Se a produtora realmente não gostasse, eles não fariam uma versão diferente. Então, eles gostam dessa versão diferente porque amansa o ego do diretor e eles conseguem ganhar mais dinheiro ainda com o mesmo produto, né? Enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Vamos continuar nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.